Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, podem-vos assentar. Reverendo diácono. A liturgia deste domingo, sobretudo o evangelho que a liturgia e a igreja nos coloca para refletir, é um pouco contraditório a parte final, que nós não entendemos muito bem essa parte do evangelho, no qual nosso Senhor Jesus, ele fala para que nós devemos granjear, ou seja, nós devemos aumentar aos nossos amigos, dar aos nossos amigos algo, um dinheiro injusto, portanto, é algo contraditório saindo das palavras de Jesus. Mas para nós compreendermos profundamente nessa reflexão, aquilo que Jesus e a igreja, portanto, quer colocar dentro do nosso coração, neste santo evangelho, a gente deve recordar como que Jesus contou essa parábola, que é uma história a qual ele quer, portanto, exemplificar para nós algo que é de real, ou seja, algo que realmente ele quer que nós tenhamos dentro do nosso coração. E nós temos alguns elementos importantes neste evangelho. Nós escutamos, portanto, que existe um homem rico, o qual possui todos os bens. Nós escutamos também que existe aquele que administra esses bens, ou seja, ele não é dono, mas ele vai administrar aqueles bens. Nós temos, portanto, outros elementos também. Nós vemos ali Nosso Senhor falando sobre o azeite e sobre também o trigo. Então, são elementos que nós devemos refletir para que nós possamos compreender muito bem aquilo que Jesus, no final desse santo evangelho, ele nos disse, portanto, para nós granjear amigos com dinheiro da iniquidade, ou seja, com dinheiro injusto, um dinheiro que nós não podemos, portanto, alcançar de modo ético e moral. Nosso Senhor, portanto, que é o homem rico deste evangelho, ou seja, aquele que possui todos os bens, que criou o céu e a terra, é dele que vem todos os bens e toda a riqueza. E, portanto, nosso Senhor, contando essa parábola, portanto, este homem rico que possui os bens, é o próprio Cristo, ou seja, ele que com o seu sacrifício na cruz, alcançou para nós toda a riqueza, ele que é a fonte da própria riqueza, ele, portanto, que possui todos os bens e é o próprio bem em si mesmo, ele, portanto, ele concede a nós, pobres pecadores, que fomos resgatados pelo sangue de nosso Senhor na cruz, e, portanto, ele dá a nós muitos bens, e, portanto, ele é este homem rico, e cada um de nós é, portanto, essa pessoa que administra esses bens. Como diz para nós também São Paulo, o que nós possuímos, que nós não tenhamos recebido, ou seja, tudo aquilo que nós temos de material em nossa vida também, nós recebemos dos nossos pais, e os nossos pais, portanto, são canais de Deus para nós. E tudo aquilo que nós possuímos também na ordem sobrenatural, nós recebemos de Deus. Foi por mérito de nosso Senhor na cruz que nós fomos curados das nossas feridas e das nossas chagas. Portanto, tudo aquilo que nós temos, tanto na ordem natural, quanto na ordem sobrenatural, é dom de Deus. Então, Jesus Cristo, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, ele é para nós a fonte de riqueza. Tudo aquilo de bom que nós temos, todos os bens sobrenaturais e naturais que nós temos, são dados por nosso Senhor. Portanto, este Senhor que é rico e que concede a nós, pobres pecadores, tantos bens, ele pergunta neste domingo e neste dia, nesta manhã, para cada um de nós: o que você tem feito com os bens que ele te concedeu? E é justamente isso que ele vai fazer nessa parábola, nessa história. Ele pergunta àquele homem a quem ele tinha confiado todos os seus bens, o que ele tinha feito com a sua administração. Ou seja, ele percebeu, portanto, aquele homem percebeu nessa pergunta de Jesus e se deu conta da sua má administração, dos seus pecados e, portanto, ele começou a cair em si mesmo com essa pergunta. Esse homem, portanto, ao ser questionado, e cada um de nós também é questionado neste momento, o que nós temos feito daquilo que nosso Senhor nos concedeu, as riquezas sobrenaturais que ele tem nos dado e, portanto, as riquezas também naturais que ele também nos concedeu. A gente deve refletir neste momento sobre, portanto, aquilo que nós devemos dar a Deus e ao nosso próximo. E é justamente
No segundo momento, que aquele homem vai ficar um pouco atônico diante dessa pergunta, porque até então ele não se sentia observado. E, portanto, quando o dono, o homem rico, pergunta para ele: o que você tem feito com os meus bens? Ele cai em si mesmo, e nós também, depois de ter uma vida de pecado, ou seja, depois de cair no pecado, nós começamos a pensar e refletir naquilo que nós fizemos, das coisas que nós deveríamos dar a Deus e de fato nós não demos. E, portanto, aquele homem começa a refletir e ele fala ao seu senhor que ele não quer mendigar, ele tem vergonha de mendigar e também trabalhar forçado, ou seja, ter um trabalho duro, ele não é capaz. Ou seja, essas duas coisas. Em primeiro lugar, ele não é capaz de trabalhar contra os seus pecados, contra os seus vícios, e é justamente Nosso Senhor está dizendo para ele, ao perguntar: o que você tem feito? É como se ele tivesse perguntado: você tem se esforçado por alcançar a sua santidade? E aquele homem, portanto, ele cai em si mesmo e percebe que ele não tinha feito nada daquilo, ele estava dissipando os bens do seu Senhor. E, portanto, também, em segundo lugar, ele não era capaz, a palavra mendigar é, portanto, aquilo que se refere à penitência, ou seja, passar fome, e ele também não tinha feito nenhum tipo de penitência. Então, ele começa a cair em si mesmo, e aí, pela sua sagacidade, ou seja, pela sua esperteza, e é estranhamente aquilo que Nosso Senhor, depois, no final deste evangelho, ele vai elogiar. Portanto, aquele homem que ele não era dono daqueles bens, ele, portanto, vai para outras pessoas as quais estavam devendo o seu senhor, e ele começa, portanto, em primeiro lugar, como eu falei, a perguntar àquele homem que devia o azeite. Portanto, nós devemos recordar que o azeite, ele, por ser um líquido tão especial, ou seja, ele não se mistura com nenhum outro tipo de líquidos, principalmente nós percebemos isso na água, ou seja, ele fica acima de todos os outros líquidos e, portanto, por sua densidade, por ter tanto ar junto de si, ele não consegue se misturar. E é justamente aquilo que ele, portanto, Nosso Senhor está indicando para nós. O amor de Deus deve estar acima de todas as coisas, ou seja, Nosso Senhor estava ali, na verdade, usando aquelas palavras daquele homem para perguntar: quanto você deve, portanto, de azeite? Ele vai dizer: 100. E aquele homem, pela sua esperteza, diz para o seu devedor que ele poderia colocar 50 na sua conta. Ou seja, em relação ao amor a Deus, nós devemos amá-lo com todas as nossas forças. É assim que o próprio Senhor, no Antigo Testamento, e Jesus também nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E nós, muitas das vezes, falhamos em amar a Deus. Queremos, na verdade, misturar esse óleo, esse azeite que está por cima com aquilo que está embaixo. Ou seja, esta mistura que nós fazemos, nós não damos, de fato, 100% para Deus. E o amor de Deus não está acima de todas as coisas em nossa vida. E, portanto, aquele homem, ao dizer que coloque 50 na conta, ou seja, ele devia pagar 100, mas ele está ali falando: pague 50, que não está tão bom, mas é a metade. Ele está dizendo para cada um de nós. Nós também temos infinitas misérias, os nossos repetidos pecados, e a gente não consegue amar a Deus de modo suficiente. E talvez nós não tenhamos essa possibilidade em nossa vida por conta das nossas repetidas quedas e talvez também por nossa falta de interesse. E os santos alcançaram, de certo modo, este amor a Deus absoluto em suas vidas, mas nós também somos chamados a amar a Deus e colocá-lo sobre o topo da nossa história, da nossa vida, dentro do centro do nosso coração. E, em segundo lugar, aquele homem que estava ali, portanto, perguntando aquelas pessoas que deviam ao seu Senhor, ele, na verdade, está utilizando dos bens do próprio Senhor para, portanto, pedir e para alcançar mais amigos, e ele pergunta para uma pessoa que estava devendo o trigo, ou seja, o trigo ali representa o amor ao próximo. Se o óleo representa o amor a Deus, que deve estar acima de todas as coisas, o trigo, portanto, é justamente aquele elemento que se mistura com outros elementos para, portanto, dar
força à massa, Ele que é a sustentação, ou seja, o amor ao próximo. Nós estamos nos relacionando constantemente com outras pessoas e, portanto, o trigo é justamente aquilo que nós devemos dar, ou seja, a caridade, o amor que nós devemos ter com os nossos irmãos. Nós temos muitas relações e, portanto, nosso Senhor, ao resumir os 10 mandamentos, Ele vai dizer para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E, portanto, estes 2 mandamentos, que são eles simbolizados pelo azeite e pelo trigo, nosso Senhor, portanto, presta também, Ele quer que nós demos contas do amor a Deus e também do amor ao próximo. E aquele homem pergunta: quanto que você deve ao meu Senhor? E ele diz: 100. Mas ele vai dizer: pague 80, coloque como fosse 80. Ou seja, justamente, nós não temos muitas das vezes a capacidade, e nós muitas das vezes também não queremos amar os nossos irmãos. O esposo não ama de modo suficiente a sua esposa, e a esposa também não ama de modo suficiente o seu esposo. Os pais não amam de modo suficiente os seus filhos, e também os seus filhos não amam, de fato, de modo suficiente aos seus pais. E assim nós vamos sucessivamente colocando em nossas relações o nosso amor, que é frio muitas das vezes, e que nós não conseguimos, portanto, amar de modo suficiente o nosso próximo. Mas nosso Senhor, ao relatar este fato, ou seja, que aquele homem que devia pagar 100 em relação ao amor a Deus e 100 em relação ao amor ao próximo, ele, portanto, vai alcançar ali, naquele momento, a possibilidade daquele homem de pagar a sua dívida com menos. Ou seja, ele, portanto, ele estava dando aquelas pessoas, portanto, algo do seu Senhor, algo que, portanto, ele estava sendo privado. Na verdade, ele não estava roubando nada daquilo que não era seu, mas ele justamente usou de certa esperteza para alcançar de outras pessoas uma certa simpatia. Ou seja, ele estava ali, portanto, fazendo uma troca. Ele estava dando algo a mais para que no futuro ele recebesse mais. E é justamente isso que Jesus, neste evangelho, de modo tão estranho, vai, portanto, elogiá-lo. Ou seja, ele estava fazendo, de certo modo, algo que aparentemente não é correto, mas ele, portanto, fez algo de muito bom. Ou seja, ele perdoou uma dívida e ele também estava ajudando outras pessoas. E ele, portanto, ele entendeu que aqueles bens não eram dele, e, portanto, ele conseguiu fazer ali, naquele momento, uma certa boa administração. E é justamente isso que Jesus vai dizer, que em relação às pessoas do mundo, ele vai dizer: os filhos das trevas e os filhos da luz são mais espertos do que nós. Ou seja, uma das pessoas tão espertas que usam deste modo são os políticos. Eles sabem usar bem os bens que não são deles para alcançar certos privilégios. E, portanto, nós vemos aí uma esperteza de pessoas que são consideradas, portanto, que deviam administrar os bens que não são deles, mas que administram, de certa forma, pelo seu próprio lucro. E, portanto, nós vemos aí uma possibilidade que nosso Senhor está dizendo para eles. Ou seja, nosso Senhor, na verdade, não está o louvando de certo modo, mas está fazendo uma comparação tão simples para cada um de nós. E quando nosso Senhor, portanto, vai elogiar, ele vai, portanto, colocando diante de nós também, que somos seus discípulos, e os seus discípulos, na verdade, são menos espertos do que essas pessoas do mundo. Nós devemos, portanto, olhar para essas palavras para nosso Senhor e começar a meditar sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria história. Ou seja, a gente deve aumentar em nós e no nosso próximo sempre um amor a Deus. Nós devemos cultivar no nosso próximo e em nós também sempre crescer no amor a Deus. E de modo conclusivo para este evangelho, não está naquilo que nós lemos hoje, mas em continuação deste evangelho, Jesus vai concluir de modo muito absoluto. Não é possível para cada um de nós servir a 2 senhores. Ou nós amaremos mais um do que ao outro. Ou seja, não é possível para nós amar a Deus e ao dinheiro. Portanto, ou seja, colocá-lo sobre o mesmo grau de dignidade. Portanto, quando nós, diante da nossa vida, diante de um mundo tão materialista como o nosso, e também nós somos cada dia mais materialistas, e, portanto, colocamos
em risco a nossa fé, nosso Senhor, portanto, está ali colocando para cada um de nós essa reflexão que nós devemos ter dentro do nosso coração. Se nós cremos nas verdades eternas, se nós cremos na vida eterna, naquilo que nosso Senhor nos alcançou, nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança nos bens eternos. Ou seja, assim como São Paulo, na sua epístola aos Romanos, que nós escutamos no dia de hoje, ele diz para nós, portanto, que nós devemos reconhecer a nossa maior dignidade, ou seja, nós somos filhos de Deus e Ele não nos deu um espírito de escravos, ou seja, um espírito materialista que não consegue enxergar nada além da matéria e do dinheiro. Portanto, nosso Senhor, neste Evangelho e nessa liturgia, quer que nós coloquemos, portanto, e recordemos, meditemos dentro do nosso coração sobre como nós temos amado a Deus e aos nossos irmãos. Portanto, nós devemos pensar e refletir isso e pedir dele o perdão pelos nossos pecados. Tem gente que é tão pobre em sua vida que somente possui o dinheiro, ou seja, tem pessoas que possuem tantos bens, mas não são felizes, não têm, portanto, uma vida espiritual, possuem uma tristeza profunda em seus corações e, ao contrário, às vezes tem pessoas pobres que, portanto, colocam a sua confiança em Deus e alcançam uma paz e tranquilidade em seus corações e que nós, portanto, devemos ser assim como essas pessoas que nosso Senhor também, no Sermão da Montanha, vai louvar. Bem-aventurados os pobres de espíritos, portanto, ele está louvando uma pobreza espiritual, não somente uma pobreza material e física, mas um desprendimento dos bens materiais que todos nós somos chamados, quando nós colocamos de fato o nosso coração e a nossa atenção nos bens e no principal bem que é nosso Senhor. Ele é, portanto, o próprio bem, ele é a riqueza, ele é, portanto, a fonte de todo bem em nossa vida. E os bens materiais que nós temos e possuímos neste mundo devem nos levar, portanto, sempre a aumentar em nós o amor a Deus. Nós também somos chamados a administrar bem os bens que Ele nos concedeu, ou seja, nós devemos ser caridosos, portanto, com os nossos irmãos, devemos dar esmolas aos nossos irmãos, devemos ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. E um conselho final que nós recebemos de São Marcelino Champagnat, ele vai dizer para nós: antes que uma pessoa se humilhe pedindo a nossa ajuda, nós como cristãos deveríamos antecipar essa humilhação, que portanto pedir a ajuda de alguém, seja física quanto moral ou espiritual, é sempre uma humilhação para a pessoa. Então nós deveríamos, pela nossa caridade, observar que as pessoas sofrem ao nosso redor e nós prontamente deveríamos antecipar o seu pedido de ajuda, deveríamos, portanto, dar o nosso amor, a nossa caridade para essa pessoa que precisa naquele momento, seja de um bem material, seja também de uma palavra de nosso Senhor, uma força de amizade que nós devemos dar a cada um que está ao nosso lado e aquelas pessoas que nós encontramos, às vezes, de modo que nós não entendemos. Então, possamos assim, neste domingo, pedir a nosso Senhor que aumente sempre em nós, dentro do nosso coração, o maior amor aos bens eternos e, portanto, que nós possamos também amar bem as pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.